Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse primeiro episódio da nova série que a gente está criando aqui na Morada da Consciência, chamado Repaginando Eu. E eu sou o Lucas Vieira, estou chegando aqui para poder ajudar e contribuir, aprender muito com a Yara, que vocês já conhecem. E essa série vai ser fascinante pelas coisas que a gente está trazendo, pelas novidades que a gente está trazendo aqui, justamente para trazer a tua opinião e suprir as tuas dúvidas. Hoje, essa série tem como tema ansiedade. Será que a gente sabe realmente o que é ansiedade, onde ela surge, como surge? E todas essas dúvidas nós vamos tirar com ela, com a Yara. Mas antes eu quero agradecer o convite, Yara. Muito obrigado. Obrigada, Lucas, por deixar eu fazer comigo. parte dessa família. Ai, a nossa família é muito gostosa. Mas eu tenho uma coisa para dizer, não estava no script, mas eu quero dizer. Se você não tem interesse em se transformar, interesse em evoluir o teu eu, conhecer mais sobre você, esse vídeo não é para você. É verdade. Então, fique conosco somente se você quer evolução, se você quer conhecer mais sobre você, desenvolvimento. Então, eu sugiro que você fique aqui, porque hoje você vai sair daqui 1% mais evoluído. Verdade. E, como eu disse antes, o tema hoje é ansiedade. Mas eu quero começar perguntando para ela, Yara, a ansiedade é uma doença ou não é uma doença? Porque eu vejo que a ansiedade não escolhe um adulto ou um jovem. Ela atinge milhões e milhões de brasileiros, de pessoas pelo mundo inteiro, e ela não tem uma distinção de que eu vou pegar idoso, eu vou pegar jovem ou adulto. Ela simplesmente pega. E é uma doença que pode ser tratada com remédio? Dependendo do nível de ansiedade. A ansiedade em si não é uma doença. Se nós não tivéssemos nenhum grau de ansiedade, nós seríamos muito parados, acomodados. Então a ansiedade nos alerta, nos faz movimentar. Então a ansiedade acontece quando? Naturalmente, de uma forma saudável. Quando a gente tem alguma situação que exige estar em alerta, né? Então eu preciso prestar mais atenção, eu preciso estar mais em alerta com isso, e aí a ansiedade me desperta, eu presto mais atenção, eu fico mais focado, né? Eu tenho uma aceleração cardíaca que me faz também estar mais presente. Agora, quando é que ela passa a ser uma doença? Quando ela aumenta o grau e não volta, porque assim, se eu estou num estado de alerta numa situação, a situação passou, eu relaxo. Então é como um acelerador, eu acelero e tiro o pé, eu acelero e tiro o pé. A ansiedade patológica, qual é? Aquele acelerador que não volta mais. Então eu estou sempre naquele estado de alerta. Eu não relaxo mais. Eu estou sempre com um sinal de perigo em relação a alguma coisa que vai acontecer, que pode acontecer. Ou seja, a ansiedade está sempre relacionada com o futuro. Você não tem ansiedade no presente, agora, por exemplo. Eu tenho ansiedade? Não. A ansiedade seria em relação ao que pode acontecer. Então, eu posso errar, eu posso isso, eu posso aquilo. É sempre no passinho posterior. A gente vive quase que 80-20, 80% no futuro, 20% no presente. Exatamente. E aí dá esse choque de realidade. E você vive sempre em estado de alerta. É como se um perigo estivesse sempre iminente. Tá, se você tivesse que descrever algumas situações e dessas situações gerassem sensações na gente. Por exemplo, existe aquele estado de ansiedade em que eu estou ansioso para fazer uma viagem. Sim, e aí sim. Essa ansiedade me gera alergia pelo corpo, que é um estado emocional, talvez, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas em que outras situações podem ocorrer esse meio que estresse? Eu posso colocar assim, um estresse? O estresse advém da ansiedade.
Quando você tem uma ansiedade contínua, você pode fazer um quadro de estresse crônico, né? Porque você está sempre nesse estado de alerta, você faz um estresse. Você não volta para o relaxamento. Então, o estresse, em todo estresse, o quadro de ansiedade está lá. Né? Não existe estresse sem ansiedade. Não tem, não pode ser. E você me perguntou... Tem gente que sente tudo. Ficou ansioso, tem sim. dor de barriga, ficou ansioso, sim, tem sim, alergia. Sim. Você me perguntou em que situações pode ocorrer. Em todas. Por exemplo, no trabalho. Se você tem que apresentar um trabalho, você pode estar ansioso. Será que eu vou dar conta? Será que vai ser bem recebido? Será que eu vou conseguir? Será? E se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se mais outro acontecer? Numa prova para jovem, né? Adolescentes, uma situação de prova. Numa situação boa como um casamento, existe a ansiedade positiva, existe a ansiedade negativa, de fatos positivos ou negativos. Fatos alegres também geram ansiedade. Como eu posso controlar esse fator negativo da ansiedade? Primeiro, se dando conta. Muita gente está ansioso e nem se dá conta disso. Por que não se dá conta? Porque olha muito para fora e pouco para dentro. A ansiedade você se dá conta porque você está tenso, você tem um estado interno sempre como se você estivesse vibrando, sempre com um pouco de medo, sempre assustado, sempre tenso. Então, se você se dá conta que isso é um estado que você está continuamente, você pode recorrer a algumas coisas. Meditação, relaxamento, massagem, diminuir, mudar seus pensamentos, porque tem isso também. Tudo que a gente pensa vai causar uma sensação. Então, se eu penso muito em situações ameaçadoras, é óbvio que a minha sensação interna sempre vai ser de medo e perigo. E isso vai aumentar a minha ansiedade. Então, também, você observar a qualidade dos seus pensamentos é uma coisa super importante para você, porque falam muito, né? E é verdade, em massagem, em relaxamento, em você se tranquilizar um pouco, em você dar um afastamento, viajar, né? Mas também não adianta você fazer tudo isso se a qualidade do que você pensa é sempre ruim. Se você não vigia os seus pensamentos e não desfoca, não recria esse sistema de pensamento teu. Isso é comum, né? Cada vez mais comum. Cada vez mais comum. As pessoas pensam muitas coisas ruins. Você que está assistindo aqui a gente agora, deixa aí nos comentários se você já passou por uma situação dessa que a Yara colocou aqui e quais foram as sensações que você teve, né? Quais foram qual foi o momento de ansiedade que você teve? Se foi uma viagem e através dessa ansiedade o que causou? Se você teve algum problema emocional, talvez. Você pode ter problemas emocionais e físicos, né? Porque não tem assim um emocional, um físico. Tudo caminha junto e interagindo, né? Então, se você tem um quadro de ansiedade crônico, isto vai afetar o seu físico, com certeza. Você vai ter problema de sono, você vai ter problema alimentar, você vai ou ter mais apetite ou menos apetite, você vai ter sudorese, taquicardia, você pode fazer até um infarto. Quando você fala crônico, crônico, o que você quer dizer crônico com ansiedade quer dizer crônica? isso, que não volta mais. Crônico é assim, eu não tive eu estou num momento tenso da minha vida, realmente, vamos supor, eu estou com alguém doente na minha família, gravemente doente, então eu estou tenso, eu estou ansioso com o fato se essa pessoa vai se recuperar ou não.
Essa pessoa felizmente se recupera, fica tudo bem e tal, mas eu não volto. Eu não relaxo mais, eu fico naquela tensão, naquela expectativa, naquele medo. É como se a gente pegasse um elástico daqueles de dinheiro e esticasse tanto que ele não volta mais à forma natural. Ele não volta mais ao estado de relaxamento. Ele vai ficar esticado. Olha que coisa interessante. Ele volta um pouquinho, mas ele continua esticado. E aí não tem volta. Aí você vai ter que recorrer. Aí você está cronicamente ansioso. Aí você tem um quadro de ansiedade crônica. Aí isso pode gerar depressão, isso pode gerar o estresse, isso pode gerar síndrome do pânico, isso pode gerar uma série, além das doenças físicas, né? Problemas gástricos, intestinais, Alimentação, enxaquecas, sono também. sono, insônia. Então é importante Hoje, cuidar. É muito importante, gente. É muito importante cuidar da ansiedade. Normalizou-se a ansiedade hoje. Né? Você fala, eu estou ansioso, estou ansiosa. Não. O nível de ansiedade natural, ele é pequeno. Ele é aquele motorzinho que nos faz caminhar. Às vezes dá uma subida, mas tem que voltar. Nós normalizamos funcionar aqui. Nós normalizamos a insônia, normalizamos a obesidade. Nada disto deveria estar normalizado. Porque tudo isso advém de um quadro de ansiedade crônico, que está aumentando cada dia mais. Agora, Yara, eu tenho certeza que você já ouviu isso de muitas pessoas. Eu escuto diariamente pessoas falando, essa semana eu tive uma crise de ansiedade. E é comum eles falarem essa palavra crise de ansiedade. Isso é um estado momentâneo ou é uma ansiedade que já veio e de repente ela estourou em algum momento? Olha, quem tem uma crise de ansiedade ou está passando por um momento muito estressante, e ele é diferente dos outros momentos de vida, como eu dei um exemplo, por exemplo, alguém muito querido seu está realmente muito doente e você tem um momento de um pico de ansiedade. Ok. Mas se você já vem, o que as pessoas chamam de crise de ansiedade é que aumentou um pouquinho mais a ansiedade que elas já tinham. E quais são os sintomas dessa crise que as pessoas falam? Aí varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem pessoas que têm insônia, muitos não dormem. Tem pessoas com problemas gástricos, tem pessoas que desenvolvem uma síndrome do pânico. Tem pessoas que desenvolvem uma ansiedade. Tem pessoas que choram descontroladamente. Tem pessoas que paralisam. Respiração fica mais ofegante? Respiração fica ofegante, mas nesta crise, quer dizer, sempre vai acontecer um evento maior. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem um branco e não consegue reagir diante de uma situação. A pessoa que não consegue ir. Isso é o que chamam de crise de ansiedade. No senso comum, né? No senso comum. Que legal. A gente vai entrar no segundo tópico agora, que é a questão do estilo de vida agitada. Sim. A gente percebe que... eu queria até que você falasse para nós, pelo teu olhar de especialista, antes da pandemia era uma coisa, durante a pandemia ficou outra coisa e depois outra coisa, ou você viu como é que você enxerga a ansiedade nesses 3 momentos? E nessa questão da vida agitada? Olha, na verdade eu não acho, todo mundo fala assim, a pandemia aumentou a ansiedade. Eu acho que não, sabe? A pandemia só destampou o que já estava. Sabe? Tirou a tampa do que já existia. Eu acho que a gente vem desenvolvendo essa ansiedade, esses quadros de ansiedade há muito tempo, né? Como sociedade. No Brasil, com muitos problemas sociais que nós temos, porque nós somos frutos de um meio, né, Lucas?
A gente vive no meio social. Ninguém é uma ilha deserta que vive sozinho. Então a gente está recebendo influência de todos os lados. Então, socialmente o Brasil é um país difícil e vem se tornando um país cada dia mais difícil. A tecnologia, se ela facilitou por um lado, ela dificultou por outro. Não trouxe, eu sou muito amante da tecnologia, mas ela não trouxe só bem. Ela trouxe muitos riscos também. Riscos que a gente não convivia com eles. Prejudiciais e irreversíveis em muitas ocasiões, né? Exatamente. Ameaças realmente importantes, né? Hoje você tem que tomar cuidado realmente com tudo que você fala, porque tudo que você fala está aí, todo mundo está ouvindo, todo mundo está vendo, está sendo gravado. Aí entra mais um fator agora, que é essa inteligência artificial, que vai criar mais problemas também, vai trazer coisas ótimas, mas também vai trazer muitos desafios, muitos problemas. Com a vinda da tecnologia, aumentaram-se também muitas as exigências. Antigamente você saía do seu trabalho e seu chefe ia acessar você só no dia seguinte. Hoje não, ele acessa você às 2 da manhã. Se ele tiver com insônia, ele está mandando... Vai fazer você ficar também. o WhatsApp para você, te lembrando de coisas. Então eu acho que tem uma série de fatores diferentes que nós estamos vivendo, e isso antes da pandemia, isso já estava existindo, que já estavam aumentando. Eu vejo como crescente, sabe? Nível de exigência, desafio, ameaças, isso tudo aumentou exponencialmente, não era assim. Essa vida, essa rotina nossa agitada de mundo pessoal, mundo virtual, relacionamento social. Desafio hoje você tem exigência da sua aparência, da sua cultura, do nível de informação que você tem. Hoje as exigências são múltiplas. O mundo deixou de ser simples. E nós, seres humanos, não fomos feitos para isso. Nós fomos construídos para uma vida mais natural. Eu canso de dizer isso. Veio a tecnologia, mas a nossa máquina não foi modificada. Então a nossa máquina está funcionando num ritmo, numa frequência que ela não está preparada para isso. Você quer dizer então que a gente tende a sempre ir para fora do prumo? Sim. E aí a gente precisa aderir a algumas práticas que vai voltar a gente para o eixo. Volte a gente para o mais natural. Nós estamos funcionando no antinatural. Pode ser que passada daqui, sei lá, algumas gerações, nós vamos ter modificações no nosso corpo, na nossa genética, que nossos corpos vão estar mais preparados para esse ritmo? Pode ser. Eu acho que do homem da caverna para cá, né, houveram modificações que nos prepararam mais para essa vida. Então, futuramente, daqui a muitos anos, várias gerações, com esta vida, esse modelo de vida, o corpo pode estar mais preparado para todos esses impactos. Mas não agora. É muito cedo. Isso aí mudou. O mundo mudou muito nos últimos 40 anos, 30, 40 anos. É muito pouco tempo. Se for pensar, nos últimos 30 anos, dos anos 90 para cá, houveram muitas modificações. A evolução está cada vez mais acelerada, né? É muito acelerado. Até os anos 80, 90 era um ritmo, depois passou a ser outro. Completamente diferente. E nós somos os mesmos. Não mudou nossa máquina interna. A questão fisiológica não mudou. Não mudou. A gente só está tentando se adequar ao ambiente. Nós estamos correndo atrás do prejuízo. Deixa eu te falar uma coisa. Foi interessante você tocar nesse assunto do passado,
E esses dias eu estava lendo uma pesquisa em que eles diziam o seguinte, que na época dos homens das cavernas, eles saíam para caçar, Sim. porque eles tinham... A atividade principal era a caça. Caça. Então eles voltavam, ficavam o dia inteiro caçando e voltavam à noite. E o momento em que eles se reencontravam com ele mesmo era o momento em que ele acendia uma fogueira e ficava na frente da danada da fogueira. Aquilo era ele com ele. Hoje eu vejo que as pessoas, a fogueira hoje é o danado do celular. Sim, é o a danado tela. do mundo conectado. Como é que a gente pode utilizar práticas que a gente entende o estado que a gente está fora do eixo, fora do prumo, e que a gente precisa executar para voltar para o mais natural, como você disse? Primeiro, eu acho que muita gente não acredita que a gente está fora do prumo. Muita gente acredita que isto é uma vida, que é isso aí. Vai falar para um jovem que ele está fora do prumo, que ele está vivendo antinaturalmente. Ele vai falar que não, que é isso, que ele gosta disso. Só que aqueles que começam a ter consciência que estão vivendo numa aceleração além do seu programado normal, tentam ter momentos de relaxamento. Então, assim, eu vou acelerar, mas eu também vou guardar um tempo onde eu vou estar comigo, eu vou fazer a minha fogueira, para estar comigo, para me conectar. Então eu vou fazer um pouco aqui e um pouco aqui. Eu vou entrar num equilíbrio. O que está acontecendo? Nós estamos vindo para cá sempre. A pessoa quando vai dormir, ela vai dormir com o celular na cabeceira. É aqui. Ela não tem Dorme conectada. tempo. Dorme conectado. O cérebro, você não avisou seu cérebro, ele não sabe que, né? Você, olha, hora de desligar. Agora o celular tá aí, mas não liga para ele, viu? O cérebro não sabe, o celular tá aqui, ele tá em alerta. Cara, se eu Você for pensar, eu tô em dormindo, constante tensão. Você tá em constante tensão. Eu não deixo o celular na minha cabeceira. Eu durmo, o celular tá no banheiro. Só que a gente tem um outro problema. Hoje, qualquer pessoa que não tem... É impossível você encontrar alguém que não tenha celular. Eu acho que é impossível. Pode ser que tenha... Olha, meu marido não tem. Não tem celular. Aliás, ele tem, mas ele não usa. Vive permanentemente Mas, desligado. assim, no Então, mundo... você encontra um ou outro, um ser à parte. Que não tem. Que Mas não assim, essas pessoas que são adeptas 100% ao uso do celular, usam o dia inteiro, diariamente, semanalmente, é muito difícil para ela. É como se arrancasse um pedaço dela se você deixar o celular em algum lugar longe Aí de nós você. já estamos falando de vício. Porque é isso. Eu acho que muita gente não se dá conta que está viciado no celular. Normalizou-se isso também. O vício do celular. Isto sim é um problema. Isto é um problema. Porque você está o tempo todo para fora de você. Então isso aumenta sim os quadros de ansiedade, de depressão, de estresse. Então isto sim proporciona doença. E as pessoas não se dão conta disso. Elas não conseguem passar 1 hora longe do celular. Por que não? Qual o problema de você desligar? Você já se perguntou, se você acha que você não consegue, você já parou na sua fogueira lá na frente e falou, mas por que eu não consigo ficar 1 hora? O que me falta? Que relação que eu tenho com isso? Virou um vício. Tem gente é que falou, já tô sem vida, esqueci o celular. É uma droga como outra qualquer. As pessoas estão usando o celular, as telas, como droga. Para fugirem de si mesmas. Estão sempre para fora, sempre para fora, sempre para fora. Falta o contato interno. Aí veio a pandemia. Aí falei eu, né? Terapeuta, pensei em tudo isso, né? Puxa, agora as pessoas vão se voltar para si. Piorou, né?
destampou um monte de doenças, pessoas partiram com um alcoolismo maior, subiu o nível de alcoolismo, subiu o número... Quantidade de horas conectadas aumentaram absurdamente. Aumentaram, o uso de drogas aumentou, quer dizer... Então, o que você tira disso? As pessoas não estão aguentando olhar para si. Elas não estão aguentando ficar dentro de si mesmas. Agora, eu me pergunto, onde a gente vai parar com isso? Porque você nasceu sozinho. Você não nasceu com o celular na mão. Não é? Não nasci literalmente conectado no mundo virtual, né? Você nasceu sozinho e vai embora sozinho. Como que fica esse nível de dependência que a gente está tendo? E se você não pode viver dentro de você, como fica a vida? É muito estranho o que está acontecendo. É uma coisa maluca, né? É uma coisa louca que está acontecendo. Se você tivesse que sugerir algumas fogueiras que as pessoas poderiam criar para se conectar com o eu, quais seriam essas fogueiras que ela poderia criar no dia a dia dela ali, para ela voltar para ela, olhar para ela mesma? Eu acho que uma coisinha simples, uma fogueirinha básica seria assim: desliga, deixa seu celular num outro cômodo por 20 minutos e fica só com você fazendo nada. Senta num lugar e fica respirando só. Se você quer fechar os olhos, feche. Se você não quer, fica olhando o ambiente, fique sozinho. 20 minutos. E vai percebendo como você se sente. Sabe? É a primeira chegada, isso é a primeira fogueirinha. Nada de assistir um filme, né? Nada de assistir filme. Desconecta de tudo. Não pega livro, não pega nada. Fica com você 20 minutos. Se não conseguir, fica 10. Mas é importante dar o primeiro passo. Mas é importante você começar a perceber como você se sente com você sem nada externo. Sem distrações. Sem distrações, sem livro, sem série, sem celular, sem isso, sem aquilo. Como você fica com você? Como que é esse contato do eu com o eu? Garanto que no começo você vai estranhar. Quem não tem esse contato, no começo estranha muito. Até adquirir o hábito, né? Até adquirir o hábito. Depois você começa a perceber a grandiosidade disso. Porque você começa a conhecer a si mesmo. Vai saber, nossa, olha, eu estou me sentindo assim. Nossa, olha isso aqui que eu tenho. E esse conhecimento, é uma descoberta. É uma descoberta. Você vai se descobrindo. Você vai percebendo a sua grandiosidade. Nós perdemos contato com isso. Com a nossa grandiosidade. Cara, quanta informação a gente trouxe sobre uma simples palavra que todo mundo conhece na fala, mas na prática é um pouco mais profundo, né? E é muito importante a gente estar ligado em todos esses aspectos, em todas essas informações que a Yara trouxe, porque isso vai ajudar a gente a nos conectarmos mais com a gente mesmo, né? Que talvez seja o fator principal que vai fazer a gente conviver com a ansiedade, né? Como você mesmo disse, a ansiedade não tem como a gente tirar. Hoje eu não sou mais um cara ansioso, não quero ser mais ansioso, então é impossível fazer isso, mas é possível a gente conviver de uma forma saudável, né? Lidar, deixá-la em níveis mais tranquilos, confortáveis. Isso é possível. Que legal. A gente está chegando ao final desse episódio e eu quero dizer para você, se você sentiu que você aprendeu um pouco mais sobre ansiedade e já sabe que não é uma doença, como a Yara deixou bem claro aqui, eu sugiro que você deixe nos comentários se você tem mais alguma dúvida, se você passou por um momento de ansiedade muito forte, você quer compartilhar, quer tirar sua dúvida, como você pode fazer em atividades diárias que vão te ajudar a suprir
esse problema quando ele vier à tona de Ter novo. uma caixinha de ferramentas para lidar com a sua ansiedade. Boa, boa. Eu gosto, sabe, de ter isso, uma caixinha de ferramentas internas que eu possa lidar com as situações da vida. Não Quando é? acontecer, já está preparado para saber o que fazer. Você saca da sua caixinha de ferramentas aquele instrumento que te faz Resolve o problema. resolver. Então, deixa aqui nos comentários, e se você gostou desse assunto e quer aprofundar ainda mais o teu conhecimento sobre ansiedade, coloca aqui nos comentários, parte 2, que a gente volta a falar sobre isso Tá bom. em outras situações, trazendo outros exemplos e outras ferramentas para você abastecer Sim. a tua caixinha aí de ferramentas, tá certo? Yara, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar contigo. Obrigada. Pessoal, a gente se encontra no próximo episódio.